Bom, aqui na terceira e última parte do vídeo O Segredo da Fraternidade Branca, eu vim expondo nos vídeos, né, que aquele combate entre o dragão e a mulher, né, no Apocalipse capítulo 12, o outro grande sinal no céu, foi um combate em Tiferet. Para quem acha que a montanha dos adeptos, a montanha de Abiegnos, né, a cidade dos santos, das pirâmides, está em Binah, que Tiferet não é mais o centro da mais alta iniciação, ele vai pensar, esse cara está falando besteira, eu não vou dar atenção para ele. Mas pense de novo. Pense de novo. Eu falei no vídeo anterior que o Charles Ledbetter, que foi um grande maçom e teósofo, fundador da Igreja Católica Liberal, que ele descreveu a Fraternidade Branca como uma única entidade. Eu também tinha dito que o Crowley chamava esses fraternos de chefes secretos, né, e que os deuses que se punham para adoração eram tolos adorados por tolos, ou eram tolos pela sabedoria, ou tolos mesmo adorados por tolos. Mas o próprio Aiwass se revelou. No final da vida, Crowley percebeu uma falha elementar no pensamento dele e fez aquilo que em teologia a gente chama de remendo. Fez um remendo teológico. Se Aiwass desce da terceira ordem para revelar o livro da lei, no nosso mundo há dualidade. Então Aiwass se contaminou com a dualidade. Então Crowley fez um remendo teológico e postulou um daimon entre ele e Aiwass. Mas isso é um remendo teológico. Tanto é um remendo teológico que o próprio Aleister Crowley, também em Magic Sem Lágrimas, comentando a visão das três fraternidades que ele recebeu na operação que resultou no Liber 418, ele reconhece que a visão das três fraternidades teve uma intromissão de inteligências da fraternidade negra. Mas se ele estava em comunhão com o seu sagrado anjo guardião, como é que isso pode ter acontecido? Isso pode ter acontecido porque a manifestação de Aiwass foi uma manifestação dentro da dualidade do nosso mundo. Então estejam os mestres acima, a terceira ordem seja o templo da grande fraternidade branca, seja Tiferet, como pensa John Fortune, N. Besant e outros, a dualidade está aí. Para nós acontece a dualidade, na revelação acontece a dualidade, e é o que eu tenho defendido. Aiwass tem uma projeção negativa de si mesmo, que é Aiwass, que é o verdadeiro canalizador da corrente 93, basicamente revelada e percebida por Frater Ahad, mas não a pura corrente solar de Aiwass. E não é apenas uma grafia, inclusive o resultado gemátrico vai ser totalmente diferente. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto perdura o conflito ideológico dentro da fraternidade branca, enquanto perdura a guerra no céu, aí sim, inteligências da fraternidade negra se intrometem nas comunicações com muitos adeptos. Então, quando você vai ver Michael Bertiltz e o Voodoo Gnóstico, Kenneth Grant, Soror Nema e o Liber Penai Prainumber, estas correntes, assim como a corrente canalizada, a corrente 555 canalizada por Jack Parsons, elas não são correntes ligadas à fraternidade branca. Mas como disse o Crowley, a fraternidade negra sempre trabalha de modo insidioso, elas são correntes da fraternidade negra. Aiwass não é o nome de uma entidade. Aiwass é o nome de um grupo, de uma alma-grupo de irmãos da fraternidade branca que decidiram apressar o processo alquímico da humanidade com a entrega da lei de Telemann. Não é uma entidade. Da mesma maneira, pessoas que têm se comunicado com Lan e falado que Lan é uma máscara de Aiwass, e que ele é alma-grupo, né? Ele é uma egrégora ou um daimon, uma manifestação, a estrutura da alma-grupo dos iniciados, eles também estão, através de Lan, se comunicando com uma infinidade de inteligências, todas elas da fraternidade negra. Enquanto perdura esse conflito, acontecem essas invasões, acontece essa perversão, porque há um conflito celestial. Esse conflito celestial ele já aparece na Bíblia, foi na Bíblia que começamos,
na Bíblia também terminaremos, para que eu explique tanto o que estava acontecendo, como o que aconteceu definitivamente, já aconteceu. Nos céus já aconteceu. Começa a se manifestar na terra. Também vou usar o livro do Apocalipse. Mas primeiro eu vou falar do livro de Daniel. São muitas passagens, exigiriam um estudo muito profundo. Algumas passagens dariam um nó na nossa cabeça. Mas a partir do capítulo 7 do livro de Daniel, do profeta Daniel, o profeta começa a ter visões daquilo que são os últimos dias. Não são os últimos dias da história humana. São os últimos dias da era da noite. São os últimos dias de um grande equinócio, o grande equinócio. Ele vê esses últimos dias. No capítulo 7, no versículo 8, ele vê uma sequência de bestas, de feras no mar. No versículo 8 ele percebe, estando eu considerando os chifres, ele viu 10 chifres saindo da quarta besta, eis que entre elas as pontas, os chifres, subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta, ou neste chifre, havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Esta é uma descrição, este pequeno chifre que se levanta da última besta. Como eu disse, não dá para explicar isso num vídeo. Eu pretendo futuramente, em encontros presenciais e palestras, ou mesmo em textos, explicar isso melhor. Mas esta última besta, a quarta besta que Daniel vê, é a Inglaterra. É a besta que engole toda a terra. Futuramente explico melhor. Essa pequena ponta que se levanta desta última besta é Aleister Crowley. É uma pequena ponta. Em vida, Crowley não foi grande coisa. Quando diz que ele abate 3 pontas, é uma referência tanto a Krishnamurti, como Annie Besant e Charles Leadbeater, porque Charles Leadbeater educou Krishnamurti, acreditando que ele era o mestre do mundo, e Annie Besant o propagou, disse e afirmou que ele era o mestre do mundo que Blavatsky havia previsto. Mas Crowley considerava Blavatsky uma espécie de João Batista para ele. Em Magic Without Tears, ou Magic Sem Lágrimas, Crowley usa exatamente essa expressão. Ele acusa Annie Besant de ser uma infiltrada da Fraternidade Negra. Ele acusa Leadbeater, porque Leadbeater sofreu algumas acusações com relação à sua moral e sobre falsas profecias. É uma história muito complexa, houveram refutações, pessoas o defenderam, mas houveram essas acusações. Crowley não fala o nome dele, mas lembra essas acusações, como se Aleister Crowley tivesse a biografia mais santa do mundo. Como se o cara nunca tivesse sido processado, nunca tivesse aparecido em tabloides. Mas ok, ele aponta, e ao falar de Krishnamurti ele diz, o mestre Terion se levantou e o abateu. Ele usa exatamente a expressão que aparece aqui. Depois descrevendo essa besta, a última besta, versículo 25 de Daniel 7. O que essa besta faria depois de abater os 3 reis? E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos. Se eu estiver lendo na Septuaginta, eu vou me deparar com a palavra aions. Mudará os aions. E a lei. Mudará os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quando Crowley é dito combatendo os santos, quando esta besta combate os santos, é desta batalha interna, lembrem-se do primeiro vídeo, Tiferet, céus e a comunidade de Israel, ou a comunidade de iniciados, seja ela maçônica, Rosa Cruz, Golden Dawn, na terra. Ele combate os santos, ele combate tanto aqueles que estão na terra, como os santos da fraternidade, que pretendem que o éon cristão seja precedido por um aperfeiçoamento e não por um abandonar. A fala de Annie Besant e Leadbeater fala disso. Saint-Germain assume a direção do raio, mas ele não substitui, ele não descarta Jesus. Jesus continua atuando, mas não mais à frente. Eu falando isso, de repente você pode achar que eu acho massa nessa história de mestres ascensos, de fraternidade branca. Eu não acho. Eu não acho. Eu não sou um representante da fraternidade branca. Eu estou apenas expondo, reconhecendo que eu não tenho
capacidade para julgar a fraternidade enquanto homem, eu estou reconhecendo o conflito interno ideológico que se abateu sobre a terra e que começou em Tiferet. Eu estou dizendo a postura de um grupo de irmãos da fraternidade branca e de um outro grupo, sem fazer necessariamente juízo, embora todo mundo saiba o que eu penso sobre Telema, embora não seja, por isso eu falo evento Telema. Eu não digo que Telema é ruim porque ela veio do demônio. Eu digo que Telema representa o final da Era da Noite e por isso ela vai expressar aspectos negativos e até destrutivos. Bom, no capítulo 8 do livro de Daniel, Daniel continua tendo essas visões e aí ele vê um carneiro no céu dando marradas para vários lados. Versículo 4. O carneiro é dito que não havia quem pudesse livrar-se da sua mão e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Essa expressão ela é atribuída a Jeová, principalmente em Deuteronômio. Deuteronômio 28 ele diz, em Deuteronômio 32, Jeová diz: eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro e não há ninguém que possa livrar das minhas mãos. O carneiro é um símbolo da era iniciada por Moisés. A própria Anne Besant vai falar dessa forma. A idade do carneiro era a idade de Moisés, ou seja, este é o próprio Deus do Antigo Testamento, é o próprio Jeová. Depois disso, se aproxima do carneiro um bode. Esse bode se enfurece, atinge, derruba o carneiro. Versículo 8, e o bode se engrandeceu em grande maneira. Esse bode que se levanta contra, ele já é a aparição, por exemplo, da maçonaria em 1717. Os próprios maçons se identificam como bodes. É a aparição das ordens Rosacruzes, da OTO, da maçonaria e outras, dos martinistas, mais tarde da AA, essas ordens que vão questionar o status quo e o poder manifestado pela era do carneiro. Fala, mas espera, mas isso aconteceu na era de peixes, porque já era cristã. Mas aí é que está, eu já falei antes, os eons são simultâneos. O eon de peixes, ele não foi um eon puro. Nós não temos uma era com dois peixes equilibrados. O feminino foi meio que descartado. Ele não teve o seu papel especial e predominante. Nós temos um judaico-cristianismo. Quando falamos em judaico-cristianismo, a influência do carneiro ainda está ali presente. Desta ponta do bode, ele tem chifres, se eleva uma ponta pequena, outra vez menciona a ponta pequena. No versículo 10 diz que essa ponta pequena se engrandeceu até o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas derrubou por terra e as pisou. Lembra que o dragão puxou as estrelas? Todo homem e toda mulher é uma estrela. Os Old Ones estarão andando outra vez sobre a terra quando as estrelas estiverem alinhadas. O profeta Isaías diz que o homem de respeito ele é a cabeça e o falso profeta é a cauda. Quando o dragão puxa com a cauda, significa que ele envolve essas estrelas, ele envolve os irmãos da fraternidade com as suas ideias. É daí que nasce o mito de Lúcifer. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Mas como assim, mestre? Como que nasce o mito de Lúcifer aí? Mas isso é posterior, o mito de Lúcifer não é anterior. A maneira como isso se revela no tempo não é a maneira como acontece em outros estratos de tempo ao qual nós não temos acesso. O fato é que esta ponta pequena traz estrelas para a terra, derruba estrelas como o dragão havia feito antes. Depois, no capítulo 11 do livro do profeta Daniel, ele continua descrevendo esse rei, ele é chamado rei, e diz: este rei fará conforme a sua vontade. De novo, se estivéssemos lendo a Septuaginta, teríamos aqui a palavra telema, fará conforme sua telema. Se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, sobre todos os deuses. O que diz o terceiro capítulo do livro da lei? Eu estou numa quádrupla palavra de maldição contra todos os deuses dos homens. Ele se levantará contra todos os deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas. Quando vemos o bode destruindo o carneiro, lá no capítulo 8, do Liber 418 existe também uma imagem semelhante. Jeová está acorrentado numa torre, despido de seu poder, ele não é chamado de Jeová, mas ele é descrito como o Deus irado,
e ele é destruído pela manifestação de Aiwas. Esse é um sinal do grande conflito cósmico, do grande conflito espiritual, do grande conflito em Tiferet. E falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ilha se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Isso foi óbvio, né? Não terá respeito ao amor das mulheres. Basta você ler a carta de 666 para seu filho 777. Tem só tem um capítulo ali com conselhos nada gentis e descrições nada feministas sobre as mulheres. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele não terá respeito por nenhum Deus, porque ele se elevará acima de todos. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. A um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Ou seja, um rei, um Deus que não foi adorado antes, um Deus desconhecido. O Aiwas é um Deus desconhecido. E por fim, tem uma outra descrição interessante aqui, que é o versículo 43 e... É o 43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. O sistema de Telemann removeu muito do simbolismo cristão, por exemplo, em Tiferet, e apropriou-se. E isso foi apropriação mesmo. Recortes de extratos da mitologia egípcia para servirem ao sistema telêmico. Por que isso tudo estava acontecendo? Havia uma guerra entre os deuses. Havia uma guerra na fraternidade. Havia um combate. Mas esse combate terminou. Ele terminou e teve seu ápice do dia 9 ao dia 23 de setembro de 2017. O que foi que aconteceu nesse período? A Era do Dia, que já havia começado no mundo espiritual, já havia iniciado nos pontos mais remotos do universo, ela se estendeu e chegou a Tiferet. A luz do sol espiritual, a luz de Keter, que iluminou outra vez a árvore da vida, chegou até Keter e cessou o embate, e cessou o conflito, e encerrou o combate entre as duas fraternidades, as duas facções dentro da fraternidade. O que é essa luz? A manifestação da fraternidade dourada. O equilíbrio do pilar do meio, que equilibra as forças que estão em conflito. Crowley, por mais que ele tenha tentado, por mais que ele tenha se esforçado, ele não foi capaz de equilibrar Geburah e Reset. Crowley foi um homem que viveu, pregou, ensinou sob os poderes de Geburah. Ele enxerga Deus em Binah sob os poderes de Geburah. Annie Besant, por outro lado, está totalmente desequilibrado em Reset. Se você ler textos de canalizações da Fraternidade Branca, é tanto amor, é tanta aceitação que dá nojo, francamente, que provoca desconfiança. No meio desse discurso amarelo, desse discurso de paz e amor, que os irmãos da Fraternidade Branca, mais cristãos, né, fazem através de manifestações e de canalizações, você tem algumas intromissões, como por exemplo a de Astar Sheran, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Jeová bíblico, que perdeu uma guerra para se armar em outra. Ele não é um membro da Fraternidade Branca, aliás, ele nem é descrito como um membro da Fraternidade Branca, e existem muitas controvérsias, existem até pessoas que atribuem a Astar Sheran um aspecto maligno. Eu vou falar dele num vídeo futuro apenas sobre ele, para mostrar todo o histórico, quando essa entidade se manifestou, o que aconteceu, se é positivo acreditar que existe esse cara aí, líder dessa esquadra celeste e tudo mais, ou se é negativo, se não produz evolução, se não estamos progredindo. Esse é o grande segredo. Dentro da Fraternidade Branca, dentro do corpo dos iniciados, houve um embate. Esse embate, você aceitando que ele aconteceu na própria Loja Branca, ou se manifestou na Terra por causa da dualidade de Aiwas e de outras comunicações, ele é fato. A Fraternidade Negra se aproveitou dessa discordância inevitável por conta da Era da Noite, por conta da Kali Yuga, e introduziu os seus próprios conceitos no meio de pretensos representantes da Fraternidade Branca,
e a máscara coletiva de lã é uma máscara para a fraternidade negra, não importa o que seja dito em contrário. Mas aqui na Terra ainda não se manifestou por completo. Os primeiros raios de luz da fraternidade dourada, que equilibra as outras fraternidades, já começam a chegar. Nos mundos superiores o conflito já foi resolvido, já cessou, já foi definido. Mas agora nós aqui precisamos nos esforçar em andar pelo caminho do meio. Todos vão andar pelo caminho do meio? Não. Alguns continuarão membros da fraternidade negra e buscando a gnose da fraternidade negra, a visão universal da fraternidade negra. Outros da fraternidade branca, na OTO, na maçonaria. E outros vão seguir o caminho da fraternidade dourada. Nunca o que eu comecei a dizer tinha o objetivo de colocar todo mundo vestindo a mesma camisa, todo mundo vestindo blusinhas douradas. Todo mundo vira japonês, todo mundo vira samurai, todo mundo puxa o olho e o mundo se transforma numa mesmice. Nunca foi. Meu trabalho e de outros é trazer o equilíbrio. A maioria das pessoas que me ouve e assiste nunca tinha ouvido falar numa fraternidade negra. Por isso deter a fraternidade branca. Tanto Crowley como outros escritores descrevem a fraternidade branca, que ela é branca por causa da luz, da aura luminosa dos seus representantes. A luz tem a tendência de se espalhar. Ela é da natureza da luz. Mas acontece que a luz não pode se espalhar completamente porque ela pode desequilibrar-se com outro polo, que é o polo sombrio, que é o polo da quietude, do caos da fraternidade negra. O sol espiritual, o sol que nasceu no mundo espiritual, e há uma data para isso também, 15 de junho de 1931, quando este sol espiritual despontou pela primeira vez nas regiões mais altas da árvore da vida. Ele vem chegando ao nosso mundo, se projetando para mestres, para sábios, para artistas, para escritores, para compositores e limpando o nosso mundo de todo o excesso, de todo o desequilíbrio e trazendo harmonia. Espero que esse assunto tenha ficado claro, espero ter conseguido expressar. Este é o momento em que esta guerra, para nós, ela ainda acontece. Para nós a guerra ainda está acontecendo. O embate foi resolvido acima. Como ele foi resolvido, eu falarei em textos. Quem venceu a guerra? Alguém venceu? Fizeram as pazes? Isso eu falarei em textos futuros. Mas o mais importante é saber que nós precisamos trazer a luz dourada para dentro do nosso coração. Desejar harmonia e equilíbrio. Desejar vencer as ideias que são como demônios, que tentam se apoderar da totalidade da nossa mente para encontrar a beleza e a perfeição de uma vida em harmonia. Muito obrigado a todos. Namastê.